Voltando aos nossos estudos de geografia, dessa vez falando sobre indicadores sociais africanos. Estamos no capítulo 12, né, a África na globalização. Na primeira parte do capítulo discutimos umas questões mais relacionadas à economia e agora então questões mais relacionadas à população, à sociedade. Quando falamos de indicadores sociais africanos, deixa eu aumentar um pouquinho aqui o zoom disso. Opa, zoom demais. Aqui. Quando falamos dos indicadores sociais ou da sociedade africana, uma coisa que logo vem à mente, né, uma das que mais rapidamente surge, é a questão da fome, né, da seca, da dificuldade que a população passa. Bom, se a gente transformar isso em números, a gente vai ver aí que hoje a gente tem aproximadamente 820 milhões. O nosso livro traz uma informação aqui de 2017, né, com 800 milhões de pessoas passando fome no mundo. Esse dado atualizado aí chega na casa de 820 milhões, segundo estudos, né? Dessa população toda, cerca de 30% está na África. Isso daria aí mais ou menos 250 milhões de pessoas passando fome na África. Para que vocês tenham uma ideia, a população brasileira aí está na casa de 210 milhões, um pouquinho mais, 210 milhões de habitantes, um pouquinho mais do que isso. Então tem mais gente passando fome na África do que a população do Brasil inteira. Então isso é algo realmente muito sério. Né? Se formos identificar os países que sofrem com maiores problemas de fome, né? Infelizmente também a gente vai encontrar aqui países bastante ricos no contexto africano. Né? A Nigéria, por exemplo, é uma das maiores economias da África, né? Atualmente a segunda maior economia da África. Infelizmente, um país rico para os padrões africanos e que sofre muito com problemas da fome. Né? Os outros países, República Democrática do Congo, um país tropical, né, com abundantes recursos naturais, também sofre. Sudão do Sul também, um país tropical, né, sofrendo bastante com a questão da fome. A gente até vai falar um pouquinho mais do Sudão do Sul, já falamos na aula anterior, mas continuaremos falando um pouco mais aqui dos problemas ainda acontecendo no Sudão do Sul. Se formos pensar em IDH, por exemplo, né, os países africanos que têm os melhores IDHs não são os mais ricos, né? São as ilhas, que não são países com PIB grande, com grande desenvolvimento econômico, mas são os melhores índices de desenvolvimento humano. Se pegarmos, por exemplo, as maiores economias, né? Egito, Nigéria e África do Sul, nós vamos ver aí que a África do Sul ocupa o 7º lugar no IDH, embora tenha um IDH bom para a África, não é dos melhores, né? Considerando aí a sua potência econômica no continente africano. O Egito é o 9º, e a Nigéria, então, que é esse que está citado aqui, a segunda maior economia da África, né? Economia muito baseada também no petróleo, é o 25º IDH africano, né? IDH baixo, IDH de 0,5, aí, considerado IDH baixo, né? Para que tenhamos uma ideia, aí, o IDH do Brasil é da casa de 0,76, né? 0,76, entendendo que esses IDHs acima, né, nessa casa do Brasil, são IDHs considerados altos já, né? Mas a Nigéria aí com IDH baixo. Enfim, o que eu quero destacar com isso, né, aqui a gente tem uma foto, é que dinheiro só não resolve o problema da fome pelo mundo. Aqui a gente tem uma foto de um carro das Nações Unidas, né, trazendo mantimentos para a população africana. Infelizmente é uma realidade habitual, né? Precisa se fazer isso porque os países em si não conseguem gerenciar essa questão da fome. Então é necessária ajuda internacional. Seguindo um pouco, quando a gente fala de fome e de população africana, a gente lembra aí da população urbana, né? A gente tem um problema a mais, então, na África, que é a população urbana, né? Então, a África hoje é um país que tem um continente aí que tem na casa de 1,3 bilhão de habitantes, né? É bastante gente. E cerca de 42% da população está vivendo na cidade, o que dá aí mais ou menos 550 milhões de habitantes vivendo nas cidades, né? Qual é o problema disso? O problema é que nas cidades a concentração populacional é muito maior, ou seja, as pessoas estão mais próximas, e como nós já discutimos nos 2 capítulos anteriores, aí, a África carece muito de infraestrutura urbana. Isso significa, então, que uma grande concentração de população numa região pequena, que é a cidade, sem infraestrutura, acaba agravando ainda mais os problemas relacionados de todo tipo, né? A saúde, a educação, a própria alimentação, certo? A gente também tem na África um dado relevante que vale chamar a atenção, uma população analfabeta muito grande, né? Quase 40% da população, aproximadamente 40% da população africana é analfabeta, e se pensarmos em cidade, né, as pessoas na cidade precisam de uma formação normalmente maior, porque as atividades econômicas carecem de mais formação, né?
do que as atividades que as pessoas estavam desenvolvendo lá na África rural, né, normalmente envolvidas com a agricultura de subsistência ou exploração mineral e tal. Então, se temos uma população com pouca formação educacional, né, níveis educacionais baixos, e migrando muito para as cidades, a gente pode imaginar então que essa população não encontrará boa colocação na cidade, a gente vai ter uma cidade muito povoada, no entanto com níveis de desenvolvimento baixos, né, salários baixos, né, por conta da falta de mão de obra capacitada. Então é um problema sério a ser gerenciado na África, né? Estudos apontam aí, como está aqui em negrito, que até 2025 a expectativa é que tenhamos 656 milhões de pessoas vivendo nas cidades na África, como eu apontei agora há pouco, né? Atualmente temos aí cerca de 550 milhões, então esse número deve aumentar em mais 110 milhões de pessoas ou alguma coisa um pouquinho parecida com isso, né? Então, um desafio muito grande para ser superado nas cidades africanas. Outra coisa que chama a atenção aqui no texto do nosso livro é o custo de se viver e de se fazer negócios nas cidades, né? Aqui a gente pode ver que o livro aponta que é cerca de 30%, né, 29% aí, cerca de 30% mais caro viver e fazer negócios numa cidade africana do que numa outra cidade do mundo de desenvolvimento similar, assim, né? Isso por conta da infraestrutura muito precária, por conta da corrupção muito grande, enfim, inúmeros fatores, né? Então vocês vejam, temos uma população muito grande, com baixa renda e com custo de vida, um custo de negociação, de fazer negócio, de abrir um empreendimento, de montar uma padaria, que seja um mini mercado, muito mais elevado do que nos outros países. Então a gente vê que tem uma dificuldade muito grande aí a ser vencida, né? Aqui tem uma foto de uma cidade africana, aqui, o pessoal, né, Nairobi, no Quênia, bastante gente, nós podemos observar, né? Seguindo um pouco então, aqui, quando falamos de educação na África, acabei de mencionar que o índice de analfabetismo é muito alto, né? Aqui nós temos um gráfico que nos ajuda a entender um pouquinho esse tema, deixa eu aumentar o zoom dele, aqui, 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 para a gente enxergar bem, olha lá. Ok. E a gente pode ver que esse gráfico, claro, é de 2013, esse mapa, né? Mas os números não mudaram muito em relação a isso. A gente pode ver que, em média, a população africana tem baixa escolaridade, né? O gráfico aponta a população que concluiu o ensino médio, para que tenhamos ideia aqui. No Brasil, a população que concluiu o ensino médio é cerca de metade da população, aí 48, 49% da população, segundo os últimos dados aí, apontam que já terminaram o ensino médio, né? No entanto, na África, se formos observar os dados, né, esses países mais escurinhos aqui, o marrom mais escuro, até tem uma população mais elevada que concluiu o ensino médio, mas a gente tem uma grande parte da população, né, africana sem dados, como é esse branquinho aqui, ou seja, não tem estudos para apontar o resultado disso, ou então com países em amarelinho aqui com menos de 18%, entre 18% e 35%, né, esses mais rosadinhos aqui. Então, em linhas gerais, uma formação educacional bastante baixa também na África, o que acaba agravando os problemas de desenvolvimento, né, por conta da mão de obra que deixa de ser qualificada. A população não tem qualificação suficiente para ingressar no mercado de trabalho atual, que necessita cada vez mais de qualificação. A gente já discutiu um pouquinho isso quando falava da América, e vimos que os países que têm maiores índices educacionais são aqueles que alcançam os melhores resultados no desenvolvimento social e econômico, certo? Seguindo um pouquinho, aqui a gente tem uma foto de uma sala de aula, né? Vejam a superlotação na sala de aula, né? A gente tem aí cerca de 35 alunos nas nossas salas, a gente vê que já é bastante gente. Aí olha só aqui a quantidade de gente, né? Numa carteira a gente tem 4, 5 pessoas sentadas, né? E isso se multiplica aí para o final da sala, então imaginem a dificuldade de conduzir uma aula, a dificuldade dos alunos de prestar atenção, né? Sempre tem aquele que não está tão interessado na matéria, e aí a gente pode imaginar aqui com esse monte de gente dentro da sala a dificuldade para seguir uma aula. Seguindo então, um outro tema que deve ser chamado a atenção, deixa eu atualizar aqui. Opa. Aqui, daqui a pouco já atualiza. Mas aqui o que está sendo discutido é a questão relacionada à fome ainda, né? Que a gente chama de insegurança alimentar. Bom, o que vem a ser insegurança alimentar? É um tema adicional tratado aqui, né? Que tem a ver com a disponibilidade de comida, ou seja, populações que não têm acesso contínuo a fontes de alimentação
elas vivem em situação de insegurança alimentar. Esse é um problema também muito sério na África, né? Atualmente se aponta aí cerca de 40 milhões de pessoas na África que vivem nessa condição também, e isso é uma coisa que precisa também ser resolvida, né? No tema logo aqui abaixo, aí atualizou, a gente fala da infraestrutura e acesso à eletricidade e água, a gente também já discutiu um pouquinho isso, né? Mas a gente pode ver aqui, dados atualizados aqui, dizendo que dos 25 países com pior infraestrutura do mundo, 19 deles são países africanos, né? Isso a gente é um grande problema a ser resolvido. Quando a gente fala de infraestrutura, a gente pode colocar aqui escola, hospital, acesso à eletricidade, acesso à água potável, mobilidade urbana, né, estradas para poder levar alimentos de um lado para o outro. Eletricidade, que a gente chamou atenção, eletricidade acaba dificultando muito o desenvolvimento, né, porque as empresas não conseguem se instalar, então não tem como gerar emprego nesses lugares. As pessoas também precisam de eletricidade para viver de maneira mais confortável, né? Para usar os equipamentos elétricos, seja uma TV para conseguir assistir alguma coisa, ou uma geladeira para guardar os seus alimentos, né? Um forno elétrico, um telefone celular para ser carregado, enfim. A falta de eletricidade, a falta de infraestrutura como um todo é gravíssima na África, né? A gente tem aqui uma menina carregando água, parece ser água, né? Na cabeça numa lata reutilizada aqui, né? Um recipiente reutilizado aqui. Então, a gente vê os grandes problemas aqui de infraestrutura. Se pudéssemos dividir a África para entender onde é que esses problemas são mais sérios, esses problemas são mais sérios na parte sul da África, né? Na parte norte, são países que vivem muito com economia muito relacionada ao petróleo, países árabes, né, de cultura árabe e muito relacionados com essa economia muito voltada ao petróleo, são países que têm infraestrutura um pouco melhor. Mas quando a gente fala da parte sul da África, a gente tem esses problemas mais agravados. Seguindo, então, aqui, quando a gente fala dos organismos internacionais, né? Organismos internacionais, de forma geral, a gente já falou que na África a gente tem uma grande presença da ONU, né? A ONU que esteve muito envolvida aqui, a ONU que esteve muito envolvida na partilha, né, no processo de partilha, né, de partilha não, desculpem, no processo de independência dos países africanos aí, de boa parte dos países africanos após o fim da Segunda Guerra Mundial, né, a ONU que foi formada no fim da Segunda Guerra Mundial, e vem atuando lá. A gente já viu ainda há pouco ali um carro da ONU, né, das Nações Unidas, levando aí alimentos e tal. A ONU é uma das organizações internacionais muito envolvidas, mas a gente tem outras bastante envolvidas também, da África mesmo, né? Uma delas é a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, como o próprio nome fala, África Austral, né? Isso significa a parte sul da África. A gente pode ler abaixo da linha do Equador, então, da metade da África e dessa região que é mais tropical ali para o sul, todos os países ali quase todos os países estão envolvidos nessa Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral. A gente tem também a União Africana, né, que envolve todos os países da África, né, 55 países atualmente aqui. São todos os países africanos. A ideia seria criar um grande continente, uma grande estrutura de desenvolvimento para o continente, né, aos moldes, assim, por exemplo, da União Europeia, onde um país ajuda o outro. É claro que eles estão muito longe ainda de conseguir fazer isso, mas é uma intenção muito saudável, né, muito salutar, que está sendo desenvolvida na África, envolvendo então todos os países, né? A ideia é eliminar esses problemas que a gente vem discutindo. E na África também a gente pode chamar atenção para duas organizações que o Brasil participa, né, envolvendo a África, dois fóruns de discussão, digamos assim, que é o BRICS, né, que envolve o BRICS aqui é o primeiro, Brasil, Rússia, Índia, China e o S aqui é de África do Sul, né, South Africa, e o IBAS, né, o IBAS aqui que envolve Índia, Brasil e África do Sul, AS aqui, África do Sul. Então, são dois organismos internacionais que o Brasil participa e que fazem parte aí também países africanos, né. Todos eles, como a gente já estudou lá no início do nosso livro, né, organismos internacionais desse tipo assim buscam facilitar o desenvolvimento da região, né, de forma geral. Seguindo então, aqui, conflitos e entraves na África, né, para o desenvolvimento. Bom, a gente já discutiu um pouquinho isso, né? Aqui a gente tem problemas seríssimos, né? Conflitos africanos. A gente já viu que isso não é agora, não é de agora, né?
não é nem do período aí da independência, do pós-Segunda Guerra Mundial, é uma coisa que já vem por muito tempo acontecendo na África, mesmo quando eram os países africanos mesmo, não tinha envolvimento dos colonizadores europeus, mas é claro que com a colonização europeia esses conflitos de certa forma foram intensificados por conta daquela partilha, né? A gente falou lá da Conferência de Berlim, onde houve a partilha da África e não foi respeitado aí as etnias, né, as populações que viviam ali dentro. Isso gerou ou intensificou os problemas. A gente tem problemas seríssimos a serem falados aqui. O problema de Ruanda, né, de certa forma já foi finalizado aí, foi uma guerra civil, aconteceu lá em 1994, né, população, perdão, envolvendo população aí, Hutus e Tutsis, né, a Ruanda que tinha um sério problema entre os... A Ruanda, que foi um país que inicialmente era domínio alemão e que depois, com a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, foi passado para o domínio belga, né? E nessa transição foi feita uma separação entre a população, avaliando alguns traços físicos da população, e separou a população em três grupos: Hutus, Tutsis e Tuais, se eu não estou enganado, mas o maior problema ali entre Hutus e Tutsis, e esse problema foi intensificado aí na mudança de alguns governos e tal. Isso lá em 1994 acabou explodindo uma grande guerra civil dentro do país, que, que é chamada até do segundo maior genocídio da história da humanidade, né? E o primeiro teria sido na Alemanha aí, contra os judeus, e o segundo aí em Ruanda, né, contra a população Tutsi, né, que foi massacrada, e mais de 800 mil pessoas, alguns números apontam aí cerca de 1 milhão de pessoas, né, esse genocídio. Esse é um tema que ficou mais atual, embora a guerra tenha acontecido lá em 1994, ficou mais atual esse ano, porque um dos responsáveis, lá acusado de ser um dos responsáveis por esse genocídio, era um empresário, dono de uma rádio lá na época, né? Ele veiculava na rádio dele notícias de separação, né, entre os povos ali e tal, então estimulando esse conflito. Ele foi preso agora esse ano na França e agora vai ser julgado por um tribunal que foi criado lá, né, para discutir essa questão dessa guerra civil que aconteceu em Ruanda lá em 1994. Sobre Ruanda, em especial, tem aqui logo embaixo, né, tem um filme sugerido aqui, Hotel Ruanda, um filme hollywoodiano mesmo, né, interessante, aí, um filme de 2004, mas vale a pena vocês assistirem para entender um pouquinho sobre essa questão. Além do problema de Ruanda, que a gente acaba de mencionar aqui, a gente tem o problema do Sudão e Sudão do Sul, que eu falei antes, né, a gente já discutiu um pouquinho essa questão. Na verdade, Sudão e Sudão do Sul são dois países, foi dividido, né? Sudão e Sudão do Sul era um país só, mas a divisão acaba que Sudão é um país mais seco, né? E Sudão do Sul é um país com características mais tropicais. Bom, além disso, além dessa vantagem, digamos, climática, a gente tem no Sudão do Sul a maior parte dos poços de petróleo, mas acontece que esse petróleo, para escoar, para ser vendido, ele precisa passar por oleodutos que estão no Sudão. Então, além disso, ainda soma-se uma briga aí no Sudão envolvendo uma parte da população que é cristã, uma parte da população que é islâmica. Então, nós temos aí uma bomba grande aí para ser gerenciada no Sudão, entre Sudão e Sudão do Sul, né? Infelizmente, isso continua gerando conflitos lá internamente. E uma parte do Sudão, chamada de Darfur, né? Uma região do Sudão, uma província do Sudão, também sofre desses mesmos problemas, ali também envolvendo aspectos religiosos e aspectos naturais, né? Uma parte que é mais seca, uma parte que tem um pouco mais de água, e aí precisa haver migração de rebanhos e tal, entre uma parte e outra. Isso acabou gerando pequenos conflitos que se intensificaram, e daí o governo também, de certa forma, participou desses conflitos, e hoje, enfim, a região é bastante complicada, né? Continua com conflitos ali acontecendo na região de Darfur, no Sudão, né? Sudão e Sudão do Sul aqui, então, o conflito entre Sudão do Sul e Sudão, e uma região do Sudão chamada de Darfur, também com problemas sérios. Bom, se a gente seguir um pouquinho adiante aqui, a gente vai falar de... Aqui tem um mapinha, né, da região de Darfur. Está com dificuldade de atualização aqui, mas não tem problema, a gente já falou disso. E por fim aqui o terrorismo na África. Bom,
Tudo que a gente falou até agora nesse último tema aqui, né, esse aqui dos conflitos, de certa forma tem a ver com terrorismo, né, são guerras terroristas praticamente, né, a gente viu aí massacres grandes, né, em todas as guerras envolvendo aqui a África. E quando a gente fala de terrorismo na África, ainda existem também grupos terroristas de verdade, né, intitulados como grupos terroristas, né. A gente teria o primeiro deles aqui, o Exército de Resistência do Senhor, o LRA, que é esse primeiro aqui, vamos ver se atualiza a imagem, né, que tem, que é um grupo terrorista é, cristão, né, que fica na região central ali da África, ali, envolvendo a, a República do Congo e a África Central, a República da África Central, né, aquela região mais centralizada ali da África, e o Sudão do Sul também, que está ali pertinho, né, são países vizinhos, certo? O Al-Shabaab, que é, como o próprio nome diz, né, um grupo islâmico, daí, né, o primeiro um grupo cristão, então a gente vê que o terrorismo, né, a falta de controle sobre a ideologia religiosa, né, levando a falta de compreensão sobre isso, né, e transformando isso num motivo de guerra, infelizmente acontece em todas as religiões, não é exclusividade da religião A, B ou C, né, muitas vivem isso, infelizmente. Então a gente tem aí o movimento Al-Shabaab, no leste da África, região bem à direita da África, chamada também de chifre da África, né, na Somália, também um problema de terrorismo. E a gente tem hoje um grupo terrorista que ganha mais as manchetes aí nos jornais internacionais, o Boko Haram. O Boko Haram, que seria o terceiro, infelizmente não atualizou aqui o tema, né? Mas o Boko Haram, que também é um grupo terrorista de origem islâmica, né, que atua na Nigéria, com a intenção também de fazer uma limpeza, de transformar o país num país islâmico, né. Infelizmente, isso é uma situação que está bastante presente no desenvolvimento, na economia, na tentativa de desenvolvimento, dessa tentativa de crescimento econômico da África, né, gerando muitos problemas para a população como um todo, né. Pessoal, em linhas gerais, sobre a África, infelizmente não atualizou aqui, né? Em linhas gerais, sobre a África, deixa eu tentar mudar a rede Wi-Fi aqui para ver se melhora, vocês conseguem enxergar a tela. Mas em linhas gerais, sobre a África, população, é isso, né? Alguns temas aqui que eu trago para vocês vão observar que o nosso livro não aborda, algumas informações um pouco mais atualizadas e alguns temas adicionais, mas em linhas gerais é isso, eu fico à disposição de vocês pelo sistema Educar Web, né, pelo chat do sistema Educar Web, pelo WhatsApp dos líderes, como de hábito, aí, e todas as quintas-feiras, das 8 às 9 da manhã, pela nossa aula online, aí, uma aula virtual à disposição de quem tiver dúvidas a respeito da matéria e sobre os temas que estão sendo discutidos, certo? Encerramos aqui a matéria do nosso livro, estamos no final do livro, né? Esse é o capítulo 12, o último capítulo e a última parte do capítulo. A partir das próximas aulas, então, vamos começar a pincelar alguns temas específicos que, no meu entender, merecem um pouco mais de discussão, algumas pequenas revisões de um tema ou de outro, né? E vamos seguindo dessa maneira à disposição de vocês até o encerramento do semestre agora, então, certo? Então, resgatando alguns temas que eu acredito que merecem mais discussão e fazendo algum resumo, né, reforçando o ensinamento de algumas outras questões. Ok? Um grande abraço para vocês, até a próxima semana. Aproveito também para chamar novamente a atenção que temos um jogo aí com a atividade 24, né, atividade de revisão do terceiro bimestre, tem um jogo junto com ela, sugiro que vocês resolvam, né, participem do jogo, os melhores colocados aí serão privilegiados, né, ganharão meio ponto na média do jogo. Esse jogo envolve as turmas 83, 84 e 85, e ele não é nada mais do que uma seleção de algumas perguntas que foram feitas durante as atividades e que estão ali para vocês responderem e vamos ganhar uma pontuação em forma de jogo, assim, certo? Eu fico à disposição então, um grande abraço, até a próxima semana e bons estudos para vocês.